Graça e paz. Separamos para a nossa meditação de hoje Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 2, 3 e 4. Leiamos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Oração do Pai Nosso. Acabamos de ler uma passagem bíblica, a qual retrata Jesus ensinando os seus discípulos a orar. A oração é o único meio que existe para o homem conversar com Deus. A oração leva o homem a ter comunhão com os céus. E um homem um dia perdeu esta comunhão quando ele deixou o mal entrar dentro do seu coração. Naquele exato momento que o mal entrou no coração do homem e ele pecou contra Deus, houve-se uma ruptura, houve-se uma separação. E o homem não pôde mais falar com Deus, ter uma intimidade com os céus, por causa do pecado. Mas Jesus é o mediador entre o homem e Deus. E Jesus, naquele momento, ele tinha escolhido 12 pessoas, as quais seriam apóstolos, seriam representantes, seriam aqueles que levariam a palavra de Deus a todos que eles pudessem alcançar. Mas naquele momento era o princípio, início de sua caminhada na fé, e eles não sabiam falar com Deus, conversar com Deus. Então Jesus lhe ensinou uma oração, uma pequena e breve oração. Esta oração, ela é cheia de significado, uma oração simples, mas ao mesmo tempo poderosa e muito importante para a vida dos seus discípulos naquele momento. E eu queria, juntamente com você, meditar nesta oração e nós iremos ver o quanto ela é linda, maravilhosa e bela para a vida do homem. Amém? Ela começa dizendo, não é? Pai nosso que estais no céu. Veja bem, quando a gente dobra os joelhos para falar com Deus, quando você sente esta necessidade de querer conversar, de querer abrir o teu coração, de querer expor o seu problema, a sua necessidade, e você então dobra os seus joelhos, e aí você leva o seu pensamento, o seu coração a Deus. Embora que você não veja com os seus olhos, mas através da oração você exerce a fé, porque Deus não é um ser palpável, onde você pode apalpar como as coisas materiais à sua volta. Deus é um ser espiritual. Então você exerce no momento da oração a fé de acreditar na sua existência, de acreditar de que Ele existe. Inclusive a palavra de Deus, ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê,
mas que se esperam. Você não vê Deus, mas você espera, você acredita que Ele exista. Então, quando você toma posse dessa atitude, quando você exerce essa condição de dobrar os joelhos para falar com Deus, você precisa, primeiramente, acreditar. Você precisa crer, você precisa ter fé. Porque o que adianta você dobrar os teus joelhos? O que adianta você levar o seu coração aos céus se você não acredita na divindade, se você não acredita em Deus? A sua oração será em vão. Mas Jesus, naquele momento, ali estava se manifestando aos seus discípulos como um Salvador, como o remidor dos seus pecados, como o enviado da parte de Deus. E Jesus ali representava Deus no meio dos homens. Emmanuel, Deus conosco, não é? E Jesus ali ensina seus discípulos a ter fé, a crer em Deus. Ali estava os seus apóstolos judeus. E os judeus, eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam em Deus. Segundo a lei mosaica. Acreditavam na escolha do povo de Israel como o único povo para servir e adorar a Deus. Mas ali naquele exato momento, Jesus estava revelando àqueles discípulos que Deus transcende até a própria lei. Ou seja, Deus, ele é maior do que a própria lei. Embora que a lei ensinasse, levá-los a não pecar contra Deus, Jesus, quando se revela aos seus discípulos, ali estava levando-os a um outro patamar, a um patamar mais elevado em relação à lei. E ali que se começa Jesus a ensiná-los a ter intimidade com Deus. Porque até então, o povo, os judeus, o povo separado e escolhido, eles tinham a prática de adorar a Deus através dos sacrifícios, através das ofertas que eles traziam ao altar em forma de agradecimento, em forma de louvor e glorificação a Deus, não é mesmo? Mas agora Jesus não, Jesus quer tornar isso algo diferente, porque Jesus, quando nos chama, Jesus, quando nos escolhe, quando nos separa para ter comunhão com Deus, ter comunhão com Ele, estar junto com o próprio Deus. E isto se começa através da oração, através da comunhão entre o homem e Deus. Jesus não queria mais que eles tivessem comunhão através do sacrifício, através das ofertas do bode, da ovelha, da pomba sacrificada no altar. Não, agora era diferente. Agora era comunhão entre o homem e Deus através do mediador Jesus Cristo. E Jesus começa, principia essa transição justamente através da oração. E a oração vai ligar, vai tornar esta comunhão, esta união entre homem e Deus perfeita, maravilhosa e gloriosa. A oração, ela é algo poderoso, tremendo, grandioso na vida do homem. A oração tem um poder, tem uma ação
tremenda na vida do ser humano. E nós queremos começar falando um pouquinho sobre esta oração do Pai Nosso, que é um norte para a minha vida, para a sua vida. Quando ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, olha, já começa dizendo, levando eu e você a reconhecer que o Deus eterno, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, este Deus tremendo, Criador dos céus e da terra e do mar, Ele é o meu Criador. Ele é aquele que me deu a condição e a oportunidade de existir. Olha, se você está aí hoje, se você se encontra vivendo hoje, isto é uma oportunidade que Deus te deu. O Senhor te deu esta oportunidade de viver. Isso é uma dádiva do céu. Existir é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para todos nós. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, que você é um presente de Deus e que você recebeu existir. O diabo sabe que você tem algo lindo, maravilhoso, que é a sua existência. Então, quando eu oro, Pai Nosso, eu reconheço que Deus é o meu Criador. Eu reconheço que Deus me criou. Eu reconheço que eu pertenço a Ele. Eu reconheço que eu sou obra de Suas mãos. Eu reconheço que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu reconheço a Sua soberania. Eu reconheço que Ele é Deus e que Ele é meu Pai. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu devo a primeira coisa que eu devo fazer é reconhecer o poder de Deus, a autoridade de Deus, o senhorio de Deus. Eu devo reconhecer que Ele é meu Pai, o meu Criador. Então Jesus diz, olha para os seus discípulos, comecem dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu. Deus está na sua morada. Deus está na sua glória. Então eu tenho que reconhecer que Ele é o meu Pai e que Ele mora no céu. Que maravilha, que coisa gloriosa. Eu tenho um Deus que mora no céu. Eu tenho um Deus que é poderoso e que mora no céu. Aleluia. E ele continua dizendo, não é mesmo? Santificado seja o seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, o nome de Deus, tudo que Deus representa é santo, é puro. Tudo que representa Deus é santo e é puro. E nós devemos ter respeito pelas coisas que se referem a Deus. Eu não posso ter as coisas de Deus de forma banalizada. Jamais eu posso ter as coisas de Deus banalizadas. Ao contrário, eu tenho que ter respeito, temor e tremor para tudo que representa Deus. E isto é uma coisa que o povo hebreu, eles entendiam e compreendiam. Ou seja, o nome de Deus era pronunciado com temor e tremor, com respeito. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, na segunda colocação que ele faz, ele traz esta responsabilidade. Ele traz para nós, para mim, para você, esta lembrança, esta situação de respeitar, temer
aquilo que representa Deus. O nome de Deus precisa ser respeitado, precisa ser venerado, precisa ter temor para com aquilo que significa Deus. O povo hebreu, eles, quando olhavam para Deus, quando eles olhavam para a sua divindade, para os seus atributos, eles viam em Deus um Deus todo-poderoso. Eles viam em Deus um Deus que está no controle. Eles viam um Deus presente. Oh, que maravilha! São coisas de Deus, são atributos de Deus, né? Um Deus santo, um Deus de paz, um Deus de provisão, um Deus que é Senhor, aleluia, um Deus que cura, olha que coisa tremenda, um Deus que não há outro igual, um Deus presente, um Deus que é a nossa bandeira, aleluia. Então, para todos esses atributos, eles tinham um nome, né? Que eu quero compartilhar com você. Por exemplo, El Shaddai. El Shaddai é o quê? O Deus Todo-Poderoso. Oh, que maravilha! El Elyon, Deus no controle. Deus no controle. Chamar, Deus presente está. Isto significa chamar. Kadosh, santo, Deus santo. Jeová Shalom, oh, que maravilha, Deus é paz. Jeová Jireh, oh, que glória, Deus de provisão, olha que maravilha. Adonai, ou seja, Senhor. Olha outra coisa aqui, Jeová Rafá, Deus que cura, que maravilha. El Elyon, não há outro igual, que maravilha também. Chamar, Deus presente, Jeová Nissi, minha bandeira. Então, o povo hebreu, o povo de Israel, eles têm um temor, um tremor, um respeito pelos atributos de Deus. Então, na oração do Pai Nosso, ele também traz a consciência do homem isto. Ou seja, olha, é necessário ter temor, é necessário respeitar, é necessário honrar. Então, o nome de Deus, as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Ou seja, o nome de Deus tem que ser usado com temor e tremor. Temor e tremor. Mas hoje, infelizmente, não é mesmo? O nome de Deus tem sido banalizado em nossa sociedade e há muito tempo, né? Qualquer coisinha fala Deus, qualquer coisinha dá um tropeço, dá uma topada no pé, já fala, ai meu Deus. Ou seja, fala-se o nome de Deus, usa-se o nome de Deus de forma assim aleatória, de forma sem pudor, sem respeito nenhum. Os americanos, né? Ai my God para lá, ai my God para cá, ai meu Deus para cá, ai meu Deus para lá, para qualquer coisinha. Gente, isto está errado. Isto é desonrar aquele que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Se banalizou o nome de Deus. O nome de Deus se tornou um clichê qualquer no meio da nossa sociedade. E aí, isto é o quê? Uma falta de respeito para com Deus. Mas Jesus, ele disse,
santificado seja o teu nome, ou seja, eu preciso santificar, respeitar, honrar o nome de Deus na minha vida. Na minha boca eu não posso pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira. Eu preciso ter respeito e honrar as coisas de Deus. Eu preciso ter respeito e honrar as coisas de Deus. Quando a gente separa um momento para orar, ou seja, para meditar na palavra de Deus, eu preciso respeitar este momento, porque a palavra de Deus, ela representa a vontade de Deus no meio dos homens. Então, eu preciso respeitar o momento da sua palavra. Quando é o momento da oração, eu preciso respeitar este momento de oração, porque é o momento em que o homem ele tem comunhão com Deus, ele conversa com Deus. Então é um momento sagrado, o momento da oração. O momento do louvor é um outro momento sagrado, que precisa ser feito com grande temor, porque eu estou adorando a Deus. Eu estou glorificando a Deus, eu estou oferecendo uma oferta de gratidão, de louvor a Deus, através da música, através do louvor. Então, tudo que representa Deus, tudo que é feito para Deus, eu preciso fazer com temor e tremor, eu preciso fazer com reverência diante da presença de Deus. E aí é que entra esta parte, santificado seja o teu nome. Então, quando eu oro a Deus, eu reconheço que Ele é meu Criador, eu reconheço que Ele está nos céus e eu reconheço que Ele precisa ser respeitado, honrado em tudo que se diz respeito a Deus na minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos naquele momento. Então, continuando, ele inseriu ainda dizendo: venha o teu reino. Oh, que maravilha! Venha o teu reino. Olha, a oração do Pai Nosso é tremenda. A oração do Pai Nosso é poderosa. Aleluia. Venha o teu reino. Oh, que maravilha. Olha, o homem, ele precisa desejar. Ele precisa ter anseio pela obra de Deus, pela mão de Deus sobre a sua vida. Ele precisa desejar o reino de Deus. Ele precisa desejar o céu. Ele precisa desejar a glória. Ele precisa desejar as mansões celestiais. Ele precisa desejar aquilo que está no céu. E é isso que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Venha o teu reino, ó Senhor, sobre a minha vida, sobre a humanidade. Oh, que maravilha, que coisa gloriosa. Venha o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que coisa gloriosa. Nós precisamos desejar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos desejar o reino de Deus sobre a minha vida, dentro do meu coração. E quando eu desejo o reino de Deus no meu coração, eu não tenho prazer neste mundo. Porque eu sei que este mundo é o quê? Passageiro. Ou seja, o mundo passará, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Ela permanece para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O mundo qual nossos olhos veem hoje, um dia vai passar. E já para muitos tem passado, não é mesmo? Porque quantos já vieram a este mundo e já partiram?
Quantas gerações já passaram neste mundo e já foram embora? E nós estamos agora, chegou hoje, neste exato momento, é a minha e a sua geração. E vai chegar o momento que vai passar também para nós. Nós iremos embora, mas vai chegar o momento que este mundo vai passar. E a palavra de Deus diz que este mundo será destruído. Por quê? Porque Deus tem feito novos céus e nova terra. Quando Jesus ele retornou para os céus, ele disse que ele iria preparar moradas eternas para nós. Ele iria preparar morada para todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que desejam viver na glória. Então ele foi para o céu preparar morada. E na morada, e no céu, há morada, há lugar para todos aqueles que creem no seu nome. Não vai faltar um lugar sequer para aqueles que querem e desejam e anseiam entrar no céu. Então, nós precisamos ter viva esta esperança dentro do nosso coração. Você precisa ter dentro do teu coração essa esperança. Este desejo que é o que? Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Eu preciso amar o reino de Deus, desejar o reino de Deus. O reino de Deus precisa ter a primazia no meu coração. Quando o meu coração amar os céus, amar o reino de Deus, acima deste mundo, olha, você realmente terá alcançado, aleluia, este privilégio tremendo e maravilhoso que é de se desligar deste mundo. Por quê? Porque aqueles que amam este mundo, aqueles que amam esta vida mais do que o reino de Deus, infelizmente irão perecer. Irão perecer, porque a palavra de Deus diz que este mundo vai passar, este mundo vai ser destruído, e aqueles que amam este mundo irão se decepcionar, porque terá a sua alma lançada no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que é a segunda morte, que é o Guiena. Mas aqueles que amam o reino de Deus, aleluia, aqueles que amam, aleluia, aquilo que Deus tem proposto para todo aquele que nele crê, estes viverão eternamente. Então Jesus ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, venha o teu reino. Aqueles que amam o reino de Cristo não têm prazer nesta vida. O mundo pode lhe oferecer a coisa mais bela e suntuosa. Não tem prazer aquele que tem o reino de Cristo no seu coração. Por quê? Porque o reino de Cristo é maior. Ele supera tudo aquilo que existe nesta vida, neste mundo. Então Jesus, você e eu precisamos amar, desejar o reino de Deus, a glória de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu preciso ter este sentimento no meu coração do reino de Cristo, dentro de mim. Continuando, diz assim a palavra dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, eu comecei a minha oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, Tu és o meu Criador, Tu estás no céu. Dizendo: santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Olha só, hein? Venha o Teu reino. E agora ele nos ensina:
seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, assim na terra como no céu. A rebeldia levou o homem a cair, a se afastar de Deus. A rebeldia levou o homem a perder a comunhão com Deus. Quando o homem deixou de fazer a vontade de Deus. Quando o homem quis seguir os seus próprios pensamentos. Quando o homem desejou seguir o seu próprio querer. E quando ele fez isso, ele tropeçou, ele caiu, ele quebrou a cara. Ele simplesmente perdeu a bênção na sua vida. Porque o mal entrou em seu coração através da desobediência. E a oração do Pai Nosso, ela reivindica isso em dizer, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus precisa ser absoluta na minha vida e na tua vida. É isto que a oração do Pai Nosso quer dizer. E a vontade de Deus, ela precisa ser feita assim na terra, aqui na terra, como no céu. Aqueles que não fizeram a vontade de Deus nos céus caíram, foram retirados de lá, não estão mais no céu. E estes são chamados os anjos rebeldes. Estes perderam a eternidade do gozo celeste por causa da desobediência, porque não fizeram a vontade de Deus, deram ouvido ao diabo, deram ouvido a Satanás, perderam a bênção, foram desobedientes. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor, que milhares e milhares de anjos não cederam à voz do inimigo, não deram lugar à voz do tentador, não deram a voz ao mentiroso, ao pai da mentira. Estes que perseveraram, estes que desejaram continuar obedecendo, aleluia, hoje estão na presença de Deus, vivendo e viverão ainda eternas e eternamente na presença do Pai. Por quê? Porque obedeceram. E o homem caiu, perdeu a bênção porque também desobedeceu, porque não fez o querer de Deus, não andou nos caminhos de Deus. E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que precisamos obedecer. Fazer a vontade de Deus é algo importante na vida do homem. Você quer ser abençoado? Você quer ter bênçãos de Deus sobre a tua vida? Anda na obediência. Faça a vontade de Deus. Faça o querer de Deus. Ande na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. A oração do Pai Nosso diz que nós precisamos fazer a vontade de Deus na terra. Quem é que vive na terra? Somos nós. Nós é que vivemos neste mundo. Então, assim como os anjos obedecem a Deus, assim como os seres angelicais obedecem a Deus, eu que moro aqui neste mundo preciso fazer a vontade de Deus. Preciso fazer o querer de Deus. Então, ele nos ensina na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu que estou nesta terra, neste mundo, preciso fazer a vontade de Deus. E nós precisamos fazer a vontade de Deus todos os dias da minha vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas por dia eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso ter o querer de Deus na minha vida. Virá momentos que o tentador irá se achegar perto de mim
com sapatinhos de algodão, induzindo a mim e a você a tropeçar, a errar. Assim como ele fez com os anjos que ele enganou, ele vai tentar também a mesma coisa comigo e com você. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A palavra de Deus diz ainda que ele é como um leão que anda ao nosso derredor bramando, rugindo, para nos levar a cair, a tropeçar, a ser desobediente diante de Deus. Porque ele sabe que quando nós pecamos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Entristecemos o Espírito Santo. E aí, perdemos a bênção. E o diabo não quer que você seja abençoado. O inimigo não quer que você seja abençoado. Ele não quer. Mas quando eu e você andamos na vontade de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege do mal, porque estamos andando na sua presença, na sua vontade, no seu querer. Então a mão poderosa de Deus é estendida sobre nós para nos guardar. Vê como a oração do Pai Nosso é poderosa, é tremenda, é de grande valor, é de grande importância e de grande significado para a nossa vida. Continuando, uma coisa interessante que ainda eu desejo falar, que está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, 24 a 27, que nos diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. A minha casa, a minha vida, a minha existência, ela é estruturada, ela é alicerçada na rocha quando eu obedeço à vontade de Deus, quando eu faço o querer de Deus. Porque aquela situação, meu querido, quando você está na vontade de Deus, no querer de Deus, você está na rocha, você está firmado na rocha, porque você está na verdade. E a verdade, ela brilha como um sol. A verdade, ela é inabalável. Ela é inatingível, porque a verdade é como um escudo. Ela te protege do mal, do engano, das trevas. Ela te guarda, porque você está na rocha. Então pode soprar os ventos, pode vir a tormenta, pode vir a tempestade, pode soprar todos estes males, mas você está na rocha, você está firmado na rocha, você está em Cristo, você está na palavra, você está colocando em prática o querer de Deus na sua vida. Então, se você quer ter uma vida inabalável, sólida, na presença de Deus, basta andar na sua vontade e no seu querer. Porque aqueles que não andam na palavra de Deus são suscetíveis às afrontas do diabo. Houve uma certa ocasião que a palavra de Deus ela fala que veio umas pessoas, desejando, com o intuito, desejando expulsar demônios de determinado indivíduo. E eles foram lá, colocaram as mãos sobre eles e disseram assim: em nome do Deus de Paulo, nós ordenamos que você saia deste corpo. E sabe o que aconteceu? Aquele espírito maligno,
Ele olhou para aqueles indivíduos e disse assim para eles: eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem sois? E sabe o que aconteceu? Eles foram envergonhados. Por quê? Porque aqueles indivíduos não estavam com a verdade em seus corações. Eles oram faziam a vontade de Deus e ora não faziam a vontade do Senhor. Eles ora obedeciam e ora não obedeciam. E quando a nossa vida é assim, nem barro, nem tijolo, quando a nossa vida é desse jeito, o que acontece? O inimigo sabe, o inimigo conhece, o diabo sabe quem anda na vontade de Deus e quem não anda, quem é servo de Deus e quem não anda. O diabo conhece. Por quê? Porque a verdade, ela brilha como o sol. A verdade, ela é tremenda e é poderosa. Então, quando você anda na verdade, até os demônios estremecem, porque eles sabem que você anda segundo o querer e a vontade de Deus. Então, meu amigo, se você quer ter vitória, se você quer ser abençoado, anda na vontade do Senhor. E a oração do Pai Nosso, Jesus ensina: vós deveis andar segundo a vontade de Deus. Ela continua falando a nós, dizendo: dai-nos o pão. Você vê que situação maravilhosa? O Senhor Jesus, ele reconhece as necessidades que eu e você temos, que o ser humano tem. Nós vivemos neste mundo, nesta vida, nós temos necessidades, nós precisamos. E uma das coisas que nós precisamos é o alimento, o pão de cada dia. Sem o alimento, sem o pão de cada dia, esmorecemos. E infelizmente hoje, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas passam necessidade, quantas pessoas passam privações. Então ele nos ensina a pedir ao Senhor que nos dê o pão de cada dia. Ou seja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda o sol, que o Senhor nos conceda a chuva, que o Senhor nos conceda as estações no seu tempo certo, para que a nossa lavoura, a semente que plantarmos, venha brotar, venha crescer e venha produzir frutos para o nosso sustento, para manter o nosso lar, os nossos filhos, a nossa família. Que Deus possa nos dar condições de ter a porta do emprego aberta para cada um de nós, porque precisamos trabalhar. Hoje muitos não vivem da lavoura, hoje muitos vivem do seu trabalho, nas empresas, no comércio e assim sucessivamente. Precisamos de trabalhar. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir a Deus, pedir: Senhor, não nos deixe passar necessidade. Não nos deixe, Senhor Deus, passar privação. E ao mesmo tempo nos leva a dizer o que? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho o café da manhã, eu tenho o pão. Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado, Senhor, pelo pão, pelo salário que eu recebo todo mês. A oração do Pai Nosso também nos ensina isso. Que nós devemos agradecer, que nós devemos também pedir: Senhor, dai-nos o pão. E quando receber as dádivas e a graça de Deus, agradecer. Agradecer: Senhor, obrigado. Quantas vezes, temos quantos de nós temos um emprego tão bom, tão maravilhoso, um salário bom, e muitas vezes a gente não agradece. Não dizemos: Senhor, obrigado por este trabalho que eu tenho, por receber esse salário. Muitas vezes
temos fartura em nossa mesa, não agradecemos ao Senhor, porque Deus nos deu a condição de ter uma mesa farta, saúde. Quantos têm saúde para dar e vender e não agradece ao Senhor? Recebeu de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que foi o fruto do seu trabalho. Porque se eu tenho minha mesa cheia, se minha despensa está cheia, é porque é fruto do meu trabalho. Mas se Deus não te der saúde, se Deus não te der fôlego de vida, você não tem nada disso, meu caro. Você não tem nada, você não tem esta fartura, você não tem estas bênçãos. Se você tem hoje estas bênçãos, é porque Deus te abençoou. Se hoje você é uma pessoa próspera, porque Deus te abençoou. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que temos. Por tudo aquilo que temos. Mas eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho um apartamento. Meu amado, meu querido, Deus é aquele que é Senhor do ouro e da prata. Basta a cada um de nós buscar a Deus, basta você se esforçar. Ele diz, a palavra de Deus diz, esforça-te, tem de bom ânimo. Ou seja, você não tem que ficar olhando pelo que o teu próximo tem e você olha e diz, ele tem e eu não tenho. Não, faça por onde, vá trabalhar, faça cursos, se especialize, peça sabedoria a Deus para que você também possa prosperar, para que também você possa crescer financeiramente. Deus deseja que você faça por onde. As coisas não caem do céu, não. Nós precisamos buscar, trabalhar. Ele diz, esforça-te, esforça-te. Então, você precisa se esforçar. Mas, ao mesmo tempo, agradeça pelo que você tem neste exato momento. Agradeça ao Senhor. O pouco que você tem, agradeça. Ele diz, a palavra de Deus diz, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, seja fiel no pouco que você tem, meu amado. Seja fiel nesse pouco que você tem e faça por onde, porque Deus vai te abençoar para que você possa prosperar e possa crescer também financeiramente na presença de Deus. Amém? E a palavra continua dizendo, perdoa os nossos pecados. Nós acabamos de falar, dai-nos o pão. Agora ele diz, perdoa os nossos pecados. Olha, o homem precisa reconhecer que ele é pecador. O homem precisa reconhecer que ele está longe da presença de Deus. Se o homem não reconhece que ele é um pecador, que ele está em desobediência, que ele está fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, se ele não reconhece isso na sua vida, ele não tem como ser abençoado por Deus. E a oração do Pai Nosso, ela traz esta palavra de grande relevância na vida do homem. O homem precisa reconhecer que é um pecador diante de Deus. Não adianta você querer dobrar os seus joelhos, não adianta você querer falar com Deus, não adianta você querer elevar o teu coração diante do Senhor na sua soberba. Porque para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, você precisa reconhecer a sua condição de pecador. E é isso que está dizendo aqui. Perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós estamos fora da presença de Deus e nós precisamos de Jesus na nossa vida, nós precisamos do Salvador na nossa vida, nós precisamos de Cristo como aquele que veio perdoar os nossos pecados. Então, se eu dobro os meus joelhos diante da presença de Deus, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida. Ou seja, o homem nada tem para pagar a Deus em troca do perdão. Ou seja, assim sendo, deve depender do perdão gratuito de Deus.
A arrogância do homem leva à sua queda. O homem arrogante se encontra em queda diante dos olhos de Deus. Porque o homem, ele nada é sem Deus na sua vida. O homem, quando não tem Deus na sua vida, é uma lástima. Porque Deus é a razão da vida do homem. Então, quando eu dobro os meus joelhos para falar com Deus, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu preciso de Jesus na minha vida, que eu preciso de Cristo na minha vida, que eu preciso do Salvador no meu coração. E ele termina: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Olha, Deus é aquele que é onisciente. Ele é aquele que conhece todas as coisas e ele sonda os corações. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Não há uma alma neste mundo a qual Deus não conheça e não saiba os pensamentos do seu coração. Deus conhece a todos. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir a Deus que Ele venha nos livrar da tentação, nos livrar do mal. Nesta vida, há muitas circunstâncias, muitas coisas. E a palavra de Deus diz que este mundo pertence a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é aquele que vive em todos os lugares, o diabo, conduzindo pessoas à desobediência, a pecar contra Deus. Então, nós necessitamos de pedir a Deus que nos livre do mal, que nos guarde do mal, que nos livre do laço do passarinheiro, que nos livre do laço do inimigo. Porque o inimigo que está neste mundo deseja levar almas ao inferno e ele faz isso através do pecado na vida do homem. Através do pecado na vida do homem. Então, quando eu dobrar os meus joelhos, eu preciso pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não permita que o mal venha sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela cita uma certa ocasião, quando o diabo desejou cirandar com Pedro. Ou seja, desejou levar Pedro a ser tentado. Desejou levar Pedro a cair. Mas o que aconteceu? Jesus orou ao Pai e pediu para que isto não acontecesse. Pediu para que isto não acontecesse na vida de Pedro, por meio da intercessão. E o diabo não cirandou com Pedro. Então, nós precisamos, da mesma maneira, pedir a Deus: Senhor, não permita que o mal venha sobre mim. Não permita que o mal venha sobre a minha família. Não permita que o mal venha sobre o meu lar. Não permita que o mal venha sobre o meu trabalho. Não permita que o mal venha sobre a minha vida. Me livra do mal. E como nós estamos precisando, nesses dias de hoje, o livramento de Deus. Hoje, o que mais nós ouvimos é bala perdida, pessoas morrendo por bala perdida. As pessoas ficam na rua e daqui a pouco sai um tiroteio aqui, outro acolá, e daqui a pouco morreu fulano, morreu ciclano de bala perdida. A violência do mundo, o mal que está neste mundo. Ou seja, como nós precisamos do livramento de Deus. Quantas almas foram já ceifadas por causa de assalto? Quantas almas foram já ceifadas por causa das balas perdidas? Quantas vidas foram ceifadas por causa de homens bombas, não é? Homens suicidas, ou seja, pessoas que são tomadas, dominadas pelo mal e levam outras almas, outras pessoas à morte. Coisa terrível.
uma tristeza. Então, nós precisamos pedir livramento do Senhor. Senhor, nos livra do mal, nos livra da tentação. Olha, servir a Deus é estar na espreita, é estar vigilante, é estar olhando, vigiando a tudo que está à nossa volta, porque à nossa volta existe uma potestade maligna. A palavra de Deus diz que nós somos luz no meio de trevas, nós estamos no meio da escuridão, nós somos a luz que brilha no meio deste mundo. Então, nós precisamos estar vigiando. E como eu faço isso? Orando. E a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, também era para que rogasse ao Pai o livramento, que os guardasse do mal. Então, nós precisamos acolher em nosso coração este ensinamento maravilhoso que é a oração do Pai Nosso. E esta oração do Pai Nosso é o norte para a nossa vida. Você vê quanta coisa importante tem nesta simples oração do Pai Nosso? É uma oração que nos ensina o quão precioso é falar com Deus, conversar com Deus. Que você possa usar da oração do Pai Nosso, que você possa falar com Deus, como foi dito, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão cotidiano, não é mesmo? Perdoa os nossos pecados e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Que nós possamos orar a Deus, clamar ao Senhor todas estas coisas para a nossa vida. E deste modo nós iremos alcançar vitória e iremos permanecer na presença do Senhor. Iremos adquirir comunhão com o reino dos céus. E toda vez que você dobrar os teus joelhos, você não irá somente orar o Pai Nosso, mas você irá rasgar o seu coração na presença de Deus. E Deus irá ouvir cada palavra dos seus lábios, cada palavra do seu coração, Deus irá ouvir. Porque você tem comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Eu não tenho Jesus no meu coração. Às vezes você que está me ouvindo agora, seja uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Aí você me pergunta, se eu orar, Deus vai te ouvir, vai me ouvir? Sim, Deus vai te ouvir, porque Deus, Ele é onisciente. Ele ouve todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas a questão é, Deus vai responder? Não. Deus não tem como te responder a oração que você fizer a Ele. Mas como? Sim, porque para que a sua oração seja respondida, é necessário Jesus. É necessário o Filho de Deus, o qual Ele enviou para salvar a humanidade, para limpar o coração do homem do pecado, o qual está enraizado no seu íntimo. Então, quando o homem aceita Jesus, reconhece Jesus como Salvador da sua vida, reconhece que é um pecador e que precisa de Jesus na sua vida, e quando ele recebe Jesus no coração, Jesus entra no coração dele, aí, quando ele ora, os céus se abrem e Deus responde a oração. Oh, que maravilha! Porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Então, se você orar o Pai Nosso e você não tiver Jesus no coração, se você não tiver Jesus como seu Salvador, a sua oração, infelizmente, não pode ser respondida por Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vai contemplar, sabe o quê? Os teus pecados, as suas mazelas, a escuridão que está dentro da tua alma.
Mas quando você recebe Jesus, quando você recebe o Salvador, Jesus purifica o teu coração de todo pecado e o teu coração é santificado por Cristo. E aí quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue de Cristo sobre a tua vida, Ele vê um coração purificado, Ele vê um coração lavado, remido pelo Cordeiro de Deus. E aí sabe o que acontece? Ele derrama as bênçãos dos céus, Ele derrama as bênçãos divinas sobre a sua vida e você é uma pessoa abençoada por Deus, porque você tem Jesus no coração. Então a oração do Pai Nosso, para que ela tenha efeito na tua vida, é necessário Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor Jesus, quando ele ora, quando ele clama, os céus se abrem e Deus responde no tempo certo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito de Deus fale cada vez mais ao teu coração, que você e eu possamos nos dedicar cada vez mais a orar e a falar com Deus. Amém? Vamos falar com o Pai? Vamos orar? Pai Celeste, Deus bendito, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, a qual é de falar do Teu nome, a qual é, Senhor Deus, de dizer que Tu és o Salvador, que Tu és o remidor das almas perdidas. E agora, Senhor Deus, nós acabamos de falar da oração do Pai Nosso. Meu Deus, que oração maravilhosa! Senhor da glória, que cada palavra, Senhor Deus, desta oração tenha um grande peso e significado sobre nossas vidas, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso e tremendo, Tu és o nosso Senhor soberano e poderoso, Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa redenção. Pai querido, toma este coração neste momento, toma esta vida neste momento. Se ele não aceitou a Jesus Cristo agora, que ele venha se render aos Teus pés, que ele venha receber Jesus como Salvador da sua alma, que ele venha receber Jesus em seu coração. Meu Deus, que ele possa assim, ó Deus, assim recebendo Jesus, dobrar os joelhos e elevar o seu coração aos céus e ele sentir a graça, a unção e o gozo do Teu santo e maravilhoso Espírito. Oh, meu Deus, agora eu intercedo, meu Pai, pelo Teu servo, pela Tua serva. Senhor, coloca desejo no coração do Teu povo, da Tua grei amada, para continuar orando, para continuar clamando, para continuar suplicando ao reino dos céus, as vitórias, as bênçãos, as dádivas do Teu reino sobre sua vida, sobre a sua igreja. Sim, meu Deus, que o Teu povo possa permanecer em oração, possa lutar em oração, porque orar também é lutar com Deus, é lutar para ser abençoado. Orar também é lutar contra as hostes do mal. Pai querido, ensina o Teu povo a se dedicar e a buscar em oração cada vez mais no Teu reino. Pai Celeste, assim nós oramos, abençoamos a todos, aqueles que estão passando por necessidade agora, aflição e angústia, usa de misericórdia, usa, Senhor, de compaixão, abençoa, Senhor Deus, de forma tremenda e poderosa, dá vitória. Se o inimigo estiver se levantando, fecha a boca do leão, repreenda o mal, ó Deus, porque Tu és a nossa vitória, Tu és o nosso Deus poderoso. Assim, ó Deus, nós oramos e já Te agradecemos pelas ricas e eternas bênçãos dos céus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Segura a bênção de Deus. Segura a bênção de Deus na tua vida, porque as bênçãos do Senhor são poderosas, são tremendas. Amém? Levanta a tua mão assim para você receber a bênção apostólica agora. A bênção apostólica na sua vida. Amém? Agora que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do seu Santo Espírito, seja sobre ti hoje e para todo sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Agora, quero te pedir que você deixe lá o seu like, né? Se você foi edificado através desta palavra, que você possa deixar ali a sua curtida. Uma coisa muito importante, deixe também um comentário, vai ajudar muito esta página do Facebook para que ela possa crescer mais e mais. Então deixe o seu comentário e também clique em seguir para que mais membros, mais pessoas possam congregar esta página, não é mesmo? E o projeto Semear possa alcançar mais vidas. Porque a função, o objetivo do projeto Semear é falar a palavra de Deus, é semear o amor de Deus aos corações. Projeto Semear, ele está, como eu disse aqui, no Facebook e ele também está lá no Instagram e também ele está no YouTube e como também no Telegram. Ou seja, são plataformas as quais você pode acessar os conteúdos do Projeto Semear. O Projeto Semear te convida, venha participar dele. Que você possa, na sua página, no seu Instagram, aqui no Facebook, compartilhe esta palavra. Envie ela para os seus amigos, para os seus colegas, familiares. Compartilhe a palavra de Deus, porque assim como você está sendo abençoada, outras pessoas também serão abençoadas através do seu compartilhamento. Então compartilhe também esta mensagem e assim o Projeto Semear vai caminhando para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vem para o Projeto Semear. Que Deus te abençoe. Graça e paz.